Fala, moçada! Vamos dar prosseguimento à nossa série sobre teorias da enfermagem? Hoje a gente vai conversar sobre a teoria das relações interpessoais de Hildegard Peplau. Vem comigo? Bem, como de costume, eu vou deixar linkados aqui no box de informações todos os materiais que me prepararam, aliás, que me referenciaram na preparação dessa aula. Hildegard Elisabeth Peplau é uma enfermeira norte-americana que nasceu no ano de 1909, no estado da Pensilvânia, e se formou em enfermagem em 1931. Ela é considerada a mãe da enfermagem psiquiátrica. Isso porque atuou durante sua vida como enfermeira, muito enfaticamente nas áreas de saúde mental e psiquiatria. Um fator interessante da história de Peplau é que em 1943 ela se formou em psicologia interpessoal. Durante essa formação, ela teve oportunidade de estudar com um médico psiquiatra proeminente da sua época. O nome dele é Harry Sullivan. Esse psiquiatra é o desenvolvedor da teoria interpessoal, um marco teórico fundamental no desenvolvimento da teoria das relações interpessoais de Hildegard Peplau. Em 1948, Peplau vai escrever o livro Relações Interpessoais em Enfermagem. Esse livro vai descrever a sua teoria das relações interpessoais. É interessante a gente saber que o livro só foi publicado em 1953, isso mesmo. Isso porque na época era considerado estranho, comum, uma enfermeira publicar um livro sozinha, sem pelo menos um médico como coautor da obra. A teoria de Peplau das relações interpessoais é considerada uma teoria da enfermagem de médio alcance e vai ser centrada na relação entre o enfermeiro e o paciente. Só para vocês saberem, uma teoria de médio alcance da enfermagem é uma teoria um pouco mais específica do que uma grande teoria como a de Nightingale, por exemplo, a teoria ambientalista. Porém, ela não vai ser específica o suficiente a ponto de não ser operacionalizada, ou seja, ela é mais específica do que uma grande teoria, porém ampla o suficiente para ser aplicada em diversas situações, em diversos contextos. A teoria então vai abordar a noção de crescimento pessoal compartilhado entre o profissional enfermeiro e o paciente, a partir de uma relação interpessoal desenvolvida entre os dois dentro desse processo de cuidar. No processo de cuidar, para Peplau, então, vai caber ao enfermeiro diminuir as inseguranças e ansiedades do paciente, visando converter essas inseguranças e ansiedades em ações construtivas dentro do processo terapêutico. Isso, para Peplau, vai resultar em desenvolvimento tanto pessoal como profissional para o enfermeiro, como desenvolvimento para o paciente. A relação interpessoal, nesse caso, vai ser uma via de mão dupla. O enfermeiro será beneficiado e o paciente também. A teoria das relações interpessoais, ela vai definir alguns conceitos. Dentre eles, a gente tem o da enfermagem psicodinâmica, que consistirá, nesse caso, em compreender o comportamento do ser humano e, a partir dessa relação de compreensão de como esse ser humano se comporta, perceber com a ajuda uns dos outros, ali no caso, dentro dessa relação interpessoal, quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas. Outro conceito super importante dentro da teoria de Peplau é o conceito do processo interpessoal. Esse processo interpessoal ele consistirá em fases que definem aí, de forma sequencial, essa relação interpessoal entre enfermagem e paciente. É importante que a gente saiba que fases são essas, tá? Essas fases são a da orientação, da identificação, da exploração e, por último, da solução. A fase de orientação é o início dessa relação e ela vai começar quando o paciente ou a família identificarem alguma necessidade de ajuda e trazerem essa necessidade até a equipe de saúde. Nesse momento vai caber ao enfermeiro, então, a orientar esse paciente com relação ao que está acontecendo e estabelecer um vínculo com ele e sua família, a partir então dessas necessidades que vão sendo investigadas e identificadas. É muito importante que a gente perceba que as bagagens anteriores, tanto do enfermeiro ou enfermeira, como da família ou do paciente, devem ser levadas em consideração. E quando eu falo em bagagens anteriores, eu estou falando de cultura, de crenças, de ideias pré-estabelecidas sobre alguma coisa. Na identificação,
o paciente vai começar a responder seletivamente às pessoas que lhe ofereceram ajuda, no caso, o enfermeiro ou a enfermeira. Ele vai poder responder a isso de 3 formas. A primeira forma é, de forma interdependente, participar desse processo de cuidar, ou seja, auxiliando aí, cooperando com a equipe de enfermagem, isso acaba se tornando uma via de mão dupla. Ele pode se isolar completamente e assumir, nesse caso, uma postura de independência a esses cuidados propostos pela equipe de enfermagem, ou ainda, ele pode desenvolver uma total dependência desses cuidados. Na fase de exploração, o paciente ele vai usufruir de todos os serviços em saúde que serão prestados a ele pelo enfermeiro ou enfermeira. Nesse momento, o enfermeiro ele vai ter que trabalhar na intenção de satisfazer as necessidades e demandas em saúde que aquele paciente tem. É importante também que o enfermeiro ele comece a identificar nesse processo, à medida que essa relação avança, qual é o grau de dependência desse paciente desse serviço que ele está oferecendo. E a partir de então começar a fomentar a independência do paciente aos serviços que estão sendo prestados a ele. A última fase do processo interpessoal é a fase de solução. Nesse momento, presume-se que todas as necessidades e demandas daquele paciente já foram satisfeitas pelo serviço do enfermeiro ou da enfermeira e chegou a hora desse elo de relação terapêutica ser dissolvido. Para que o processo interpessoal possa ser aplicado, Peplow elencou diferentes papéis aos quais o enfermeiro ou enfermeira podem assumir. Esses papéis são os papéis de recurso, professor, conselheiro, substituto, líder ou especialista técnico. No papel de recurso, ele vai funcionar como uma fonte de conhecimentos acerca das necessidades específicas que o paciente tem. Quando ele for professor, ele vai transmitir esses conhecimentos de forma a sanar essas dúvidas sobre as condições de saúde daquele paciente. No papel de conselheiro, ele vai ajudar aquele paciente a aceitar aquele momento de doença e passar por aquilo da melhor maneira possível. Quando ele for líder, ele precisa entender que ele é responsável pelo início e manutenção dessa interação de relação interpessoal entre ele, seu trabalho, e o paciente. No papel de substituto, é importante que o enfermeiro entenda que ele pode, de fato, substituir alguém importante daquele paciente e componente ali da sua rede de apoio, uma mãe, por exemplo, ao oferecer suporte tanto físico como psicológico para aquele paciente. Quando ele for especialista técnico, ele vai ser responsável por tomar todas as ações necessárias dentro do processo assistencial e enfermagem para manter satisfeitas as necessidades humanas básicas daquele paciente. Ou seja, ele vai usar das máquinas, dos equipamentos para realizar procedimentos e, enfim, trabalhar como enfermeiro para aquele paciente. Então, para a gente não esquecer, a teoria das relações interpessoais é creditada à figura da enfermeira norte-americana Hildegard Peplow. Possui como foco central a relação entre enfermeiro e paciente. É considerada uma teoria de médio alcance da enfermagem e conceitua o processo interpessoal em 4 fases: orientação, identificação, exploração e solução. Peplow também vai elencar alguns diferentes papéis aos quais o enfermeiro pode se adequar ou assumir para que o processo interpessoal seja aplicado. Pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a teoria das relações interpessoais de Peplow aqui do Enfermagem Compartilhada. Se ele te ajudou, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu também vou responder todo mundo, tá bom? Não deixa de seguir a gente no Instagram e no mais, um super beijo e até a próxima. Tchau!